A dor da traição. Capítulo de número 4 do livro As 7 Dores da Alma, Curando e Transcendendo Nossas Feridas Emocionais, de José Roberto Marques. A dor da traição. Será que você se identifica com alguma dessas frases que eu vou ler aqui para vocês agora? Não merecia ser traído desse jeito, dei o meu melhor e olha o que eu recebi de recompensa. Me doei tanto, fiz tudo o que eu podia fazer e só recebi ingratidão. Nunca mais eu vou confiar em ninguém, fiz tanto e ninguém me reconhece. O que eu fiz para merecer ser traído? Assim, confiei na pessoa e ela me roubou. Como é que teve coragem de fazer isso comigo? Nunca vê que eu só fiz o bem? Uma história que eu sempre conto no Mindset Milionário, minha imersão de 3 dias sobre espiritualidade e prosperidade do dinheiro, é sobre as 3 vezes que eu quebrei e me vi completamente sem dinheiro, endividado e tentando me reerguer. Uma das vezes em que eu estava saindo de uma grave crise e com meus negócios entrando novamente nos trilhos, tive um colaborador no qual eu confiava profundamente. Ele cuidava do financeiro e tinha acesso a quase todas as minhas contas. Um dia eu desconfiei de um balanço que não batia. Investiguei e depois descobri que ele não estava sendo honesto comigo há meses, talvez até anos. Eu fiquei ferido como nunca antes. Era uma dor física insuportável, um misto de raiva, revolta, indignação, mas principalmente uma sensação de ter sido um tolo ao confiar em alguém. É aqui que a traição constrói o falso self do controlador. Pensei que estivesse infartando ou algo assim. Não conseguia respirar. Não era pelo dinheiro, mas pela lealdade que foi quebrada. Esse também é um dos meus ensinamentos mais constantes. Nada vale mais que a lealdade. Eu sempre digo que consigo ensinar qualquer coisa que eu saiba a qualquer pessoa, mas não sei se consigo ensinar lealdade. Quando eu vou contratar alguém para o meu time, entre uma pessoa que me inspira lealdade, mas tem pouca experiência, e um expert que me inspira insegurança, eu sempre preferi o que me parece leal, porque tudo mais ele pode aprender. Quando falamos em traição, quase sempre o que nos vem à mente é a infidelidade conjugal. No entanto, o conceito de traição é muito mais abrangente do que isso. A traição diz respeito à quebra de expectativa da lealdade em todas as relações humanas. Na verdade, é possível vivenciar traições até mesmo na infância. O adulto que promete ao filho um brinquedo e depois simplesmente não cumpre a promessa torna-se, na visão da criança, um traidor. A explicação é simples. Consideramos traição toda quebra de expectativa que vivenciamos em relação a outra pessoa. A traição doendo na alma. A traição ocorre quando uma pessoa deposita confiança em outra, mas as atitudes dela não são compatíveis com a confiança depositada. Nesse caso, há uma quebra de expectativa acerca do comportamento do outro. O sentimento de quebra de confiança é a essência da traição. Confiança significa confiar com firmeza. Não é confiar de qualquer forma, confiar um pouco, confiar às vezes, é confiar com firmeza, segurança e certeza. Quanto maior a firmeza de confiar, maior o desgosto pela confiança quebrada. Traições podem ocorrer entre pessoas de todas as idades. Liz Bourbon, 2020, afirma que essa dor pode ser sentida na infância, entre 2 e os 4 anos. Segundo o autor, essa ferida tem a ver com o chamado complexo de Édipo, que criamos um vínculo profundo com os pais, sobretudo o genitor oposto, do sexo do oposto, mas as nossas expectativas não são correspondidas. Sempre que os pais fazem uma promessa que não conseguem cumprir, podem gerar o sentimento de traição. O famoso "na volta eu compro", quando os pais não querem ou não podem dar um brinquedo a uma criança, pode ser algo esquecível, mas pode também se tornar um arranhão que depois pode se transformar numa ferida.
Meus pais mentem, eles me enganam, eles não cumprem o que falam, eles me traem. Além disso, o tempo de qualidade é tão importante que sua ausência também se torna traição. Quando os pais se separam, é preciso dedicar-se a outra família, tornando-se menos presente no convívio com os pequenos, deixando dores que ninguém é capaz de calcular. Um dos meus coordenadores certa vez me contou que tinha uma irmã mais velha, filha do primeiro casamento do meu pai. Na verdade, seu pai era casado quando conheceu sua mãe e deixou a família que tinha para se dedicar à nova família. Essa primeira irmã, quando adulta, se relacionava com muito afeto com esse meu colaborador e também com seu pai. Quando ela decidiu se casar, convidou toda a família. O pai veio de longe, mas chegando na igreja, ela não quis que ele entrasse com ela, conforme manda a tradição. O pai nunca superou o sentimento de humilhação que sentiu ao estar sentado como convidado comum, enquanto sua filha, a noiva, entrava sozinha na igreja, assim como ela jamais superou o sentimento de traição que ela, como filha, guardava em seu coração pela decisão do pai ter ido embora. Quando uma criança se sente traída por um adulto, sobretudo se esse adulto for o pai ou a mãe, ela pode deixar de confiar nas pessoas em geral. Se aquelas que, em teoria, são os que mais amam o pequeno, lhe falta com a verdade ou deixam de cumprir as promessas que foram feitas, como ele poderia confiar em outras pessoas? Tudo aquilo que a criança vê no comportamento dos adultos, ela toma como referência. Se as atitudes que ela enxerga nos próprios pais são de mentira, quebra de confiança, ela passa a crer que as traições são normais. Isso pode fazer com que, na vida adulta, esse indivíduo também atribua pouca ou nenhuma importância aos compromissos que assume e ao poder das palavras, aumentando as suas chances de trair. Essa pessoa pode, portanto, trair a confiança dos outros, fazendo com que essa dor se propague, banalizando a mentira. Aliás, a mentira é a base da traição. Mentir, enganar, encobrir, suas ações comuns a quem trai e são as dores mais comuns também de quem é traído. A traição dói na alma, porque nos sentimos traídos quando depositamos aquilo que há de mais sincero em nós, nossos sentimentos mais positivos, nossa verdade interior. Traímos e somos traídos. Namorados, amigos, sócios, irmãos e outros familiares, estamos sujeitos a traições em todas as nossas relações. Há algo muito doloroso na traição. Ela pode se tornar um padrão e se repetir muitas vezes na vida de uma pessoa. Não é raro encontrarmos alguém, homens e mulheres, que já foram traídos 2 ou 3 vezes da mesma forma, como não é raro encontrar filhos que convivem com pais traindo suas mães ou o contrário, e quando adulto, acabam traindo seus parceiros. Quebrar padrão de repetição das traições é uma libertação pessoal que precisamos buscar. E algumas vezes ele tem a ver com encontrar e lidar melhor com as traições das nossas famílias. Bert Helling, pai da constelação familiar, explica que somos regidos o tempo todo por uma consciência coletiva. Essa consciência é aquela que faz com que tenhamos um tipo de comportamento em cada sistema que fazemos parte, nossa família, nossa empresa, igrejas e outros. Essa consciência coletiva também é responsável por criarmos modelos. Assim, se crescemos em um lar de traição, onde trair, mentir e enganar é uma regra, reproduzimos esse padrão quando adulto e traímos para nós pela lei do equilíbrio de dar e receber. A verdade e a mentira. Vamos construir uma história mais ou menos baseada na que contamos acima. Um casal viveu uma linda história de amor. Se casaram, tiveram filhos, viajaram muito e viveram várias experiências. Pela casa onde moram, há porta-retratos que mostram os sorrisos e as histórias. Nunca houve nenhuma desconfiança. O marido costumava cumprir os horários habitualmente e raramente se atrasava. Quando saía mais tarde, a esposa costumava saber onde e com quem ele estava. Um dia, sem nenhuma pretensão, a mulher encontra no celular uma pasta de fotos de outra mulher. Outra criança, outros lugares, outras viagens. O homem tinha outra família. Em algum momento, em meio à negação, raiva e outros sentimentos que acompanhará a dor da traição, essa mulher vai se perguntar: mas e tudo que nós vivemos? Tudo que vivemos foi uma mentira? Então ele não me amava? Será que quando um homem trai a sua esposa, ou o contrário, ele inventa um personagem para uma situação e vive uma vida de verdade em um lugar e uma dramatização no outro?
Imagine que dois amigos de infância se considerassem quase irmãos. Estudaram juntos na escola, saíram juntos, mais de 20 anos de amizade, vínculo e afeto. Até que um descobre que o outro falava mal dele pelas costas, a ponto de perder amizades, oportunidade de trabalho e até as namoradas. O amigo, na ausência do outro, expunha sua intimidade, contava seus segredos e se ressaltava seus defeitos. Será que a amizade era uma mentira? Será que o traidor é capaz de viver uma vida verdadeira e uma outra vida como se fosse um personagem? De fato, quem trai sustenta seu comportamento em mentiras. Essa é a única forma de conseguir manter uma duplicidade de identidade. Mas para quem trai, sua mentira é uma verdade, pois é capaz de enxergar a sua vida naturalmente com ambas as realidades e a realidade que ele expõe e a realidade que ele esconde. Não é raro que quando alguém que trai seja um cônjuge, um amigo ou sócio e é descoberto na mentira, perca o entusiasmo pela vida que escondia. Ou seja, um sócio que trai o outro, desviando o dinheiro da empresa, quando descobre, perde o interesse pela sua prática, pois esconder faz parte do desejo do traidor. Mas para quem é traído, a dúvida sobre ter vivido verdades ou vivido mentiras permanece, embora eu tenha uma explicação muito clara para isso, que desejo que você compreenda. Quando você vive um momento com uma pessoa e esse momento é bom, prazeroso e você se sente realmente amado e feliz, mesmo que essa pessoa traia você, mesmo que essa pessoa traia você, desvalorizando a sua lealdade, entrega os sentimentos que você experimentou vivendo com essa pessoa, para você foram verdadeiros e maravilhosos. Não importa o que a outra pessoa vive e quantas realidades ela sustenta com as suas mentiras e enganações. Tudo que você viveu é seu. Não há traição no mundo que tire de você a sua história de vida. O falso self do controlador. O olho que tudo vê, a mente que tudo sabe, a mão que tudo alcança. Para lidar com a traição ou as traições, a pessoa se torna controladora, desconfiada e insegura. Quanto mais traições, mais controle. O controlador faz tudo para que sua reputação seja inquestionável. Quanto mais ele parece normalmente inabalável, mais terá autoridade para controlar a vida de outras pessoas. Uma pena que quase sempre essa moral inabalável seja apenas uma máscara, uma vez que somos todos falhos e todos temos luz, mas também temos sombras. Controlador é um dominador das relações, ou pelo menos é isso que ele deseja. Segundo Lise Bourbon, o próprio corpo desse indivíduo se impõe pela sua força e sensualidade. Em geral, são pessoas atraentes que transmitem beleza e confiança, e um pouco de intimidação. Os homens são fortes, com destaque para os braços e ombros largos. As mulheres têm as pernas e quadris fortes, com um peitoral que se destaca. Toda tentativa de controle externo representa um descontrole interno, uma briga com as próprias emoções. Os controladores, tanto os homens como as mulheres, são profundamente atraentes e sedutores. Fazem de tudo para controlar quem estiver ao seu redor. Não apenas em âmbito amoroso, mas também no trabalho, na família, nas amizades. Podem ser manipuladores para manter o controle da situação. Não suportam que algo não esteja sob o seu controle. Por isso, já lhes desperta o medo de serem traídos. Os controladores querem saber onde as pessoas estão, o que estão fazendo, por que estão lá, com quem elas estão. E quase sempre duvidam do que ouvem, criando em suas cabeças a sua própria narrativa. Elas acreditam mais na história que cria do que naquilo que os outros podem dizer. Por isso, procuram verificar a qualidade naquilo que todos fazem, especialmente no trabalho. Costumam assumir posições de liderança justamente porque desejam acompanhar, avaliar e monitorar as atividades dos outros, o que lhes gera uma sobrecarga, porque têm dificuldade enorme de deixar que os outros façam, pois eles não delegam. Como pais, essa postura pode desencadear conflitos com os filhos, que se sentem sufocados. Até mesmo relacionamentos amorosos podem ser sufocantes nesse sentido. Os controladores também apresentam uma tendência à ansiedade. Acabam imaginando cenários em que são traídos ou que as coisas fogem do seu controle. Por isso, projetam situações futuras com resultados catastróficos que os fazem sofrer por antecipação. Querem controlar o futuro, mas sabemos que isso é impossível.
Com a sua reputação é o que há de mais sagrado? Como a sua reputação é o que há de mais sagrado? Afinal, ele quer ser visto como alguém confiável. O controlador tem uma dificuldade grande de abrir-se aos outros e mostrar as suas vulnerabilidades. Conta nos dedos aqueles a quem permite revelar as suas fraquezas, temendo que alguém as use contra si. Todo controle é uma sensação de controle e não o controle em si. O controlador pensa que tem controle sobre tudo e isso lhe basta. Mas é incrível como a tentativa de controle externo representa um descontrole interno, uma briga com as próprias emoções e o medo de ser traído novamente. O falso self-controlador tem consequências terríveis para relações interpessoais. A necessidade de controle o leva naturalmente a intrometer-se na vida dos outros e a tentar influenciar as suas decisões. Nunca duvide de um controlador, pois ele sempre está certo. Lá no fundo, o controlador tem consciência de que alguém pode frustrar as suas expectativas, abrindo novamente essa ferida de traição. Por isso, tende a sabotar as suas próprias relações. Não tolera a trapaça, a mentira, a desconfiança, embora desconfie de todos. Preferindo não aprofundar as suas relações e mantê-las mais superficiais. Enfim, o falso self segue abrindo novas feridas e causando novas dores na alma. No afã de driblar nossas novas traições, sua desconfiança, ciúme, exagero de perguntas e necessidade de confirmar teorias que só existem na cabeça dele, o tornam cada vez mais sozinho. O centro da dor, a ingratidão. O centro da dor da traição está na percepção, na ingratidão. Mas será que ser grato é uma obrigação ou a gratidão também é uma expectativa nossa? Agradecer é um aprendizado. Uma das primeiras lições de toda criança é: diga obrigada. E assim vamos entendendo que é preciso oferecer uma palavra de retribuição a algo que nos foi dado. Mas não é uma simples palavra. Agradecer é um sentimento que se traduz em palavras, apesar de não nascer nos lábios, mas sim no coração de quem diz, ou não. Por aprender a agradecer, acreditamos que todas as pessoas também precisam ser gratas quando nós prestamos algum favor, um cuidado, damos uma atenção. Em um primeiro momento, é apenas uma falta de educação, mas depois se torna algo maior, porque descobrimos que agradecer é mais do que uma palavra, é mais do que um sentimento, é um comportamento. Assim, a gratidão é um ato de serviço. A gratidão, mais do que ser dita, precisa ser demonstrada. Por isso, toda quebra de confiança parece estar relacionada à falta de gratidão. O que há em comum entre as amizades, os amores, as relações familiares e até mesmo o coleguismo no trabalho? A confiança. Essas relações só são estabelecidas porque existe confiança entre as partes envolvidas. A confiança é automaticamente uma expectativa que criamos sobre o outro, de que ele agirá de uma forma positiva que não nos decepcionará. O que uma pessoa espera ao confiar na outra? Que ela seja grata por essa confiança. Não apenas dizer obrigada, mas sentir gratidão, mas agir com gratidão. Quem age com gratidão não trai. Mas veja bem, não podemos obrigar que as pessoas sejam gratas a nós, a essa expectativa que é nossa. A ingratidão dói em nós porque foi criada por nós. O mesmo ocorre quando você trai alguém. Nesse caso, a pessoa depositou confiança em você, acreditando que você teria atitudes positivas em relação a ela. Você, todavia, será tido como ingrato, pois desconsiderou toda a confiança depositada e agiu de forma desleal em direção a ela. Engraçado que a ingratidão dói em nós porque acreditamos que ser grato é um valor. Mas quantas vezes já fomos ingratos? Alguns sem nem mesmo perceber. Ingratidão é apagar todos os benefícios recebidos, é passar por cima das alegrias, abraços e sorrisos. É o esquecimento da mão estendida, dos sentimentos ofertados, uma memória que não tem valor. Mas devemos cobrar que o outro seja grato? Mesmo que digamos que não, agimos como se fosse uma obrigação. Prova disso é a dor tão forte que passa a doer na alma. Antigamente, na época dos nossos avós, a ingratidão e a traição eram ainda mais fortes porque estavam ligadas à força da moral da palavra. A palavra de um homem era um documento. Não precisava de assinatura nem de reconhecimento de firma em cartório. Bastava a palavra. Imagina voltar atrás em uma palavra dada? Isso era algo inadmissível, impensável.
A ingratidão era também uma quebra de valores e uma mancha na reputação de uma pessoa, que nem sempre se importa com isso. Pessoas boas e que fazem o bem podem endurecer o coração com as traições devido à ingratidão das pessoas. Se você der abrigo a uma pessoa que está com fome, com frio, e ao acordar de manhã ela tiver roubado a sua casa, você abrigaria outra pessoa novamente? Se um dia você for avalista de alguém da sua família para comprar alguma coisa e essa pessoa deixar a dívida nas suas costas, você avaliaria alguém novamente, mesmo que essa pessoa precisasse desesperadamente de você? A dor da ingratidão causa 3 tipos de sofrimentos muito danosos. Número 1, frustração com os próprios valores, imaginando que se o mundo é mau, não há por que ser bom e fazer o bem, já que todo bem é pago com ingratidão e traição. Assim, quando chegamos a essa conclusão, acabamos abrindo mão dos nossos próprios valores. Número 2, sentimento de vingança e desejo de mal pelo outro. É quase instintivo que desejemos que o traidor pague na mesma moeda ou pior. Todo sentimento negativo gera desequilíbrio em nós, pois não é da nossa natureza desejar o mal para alguém, mesmo que tenhamos recebido. A lei da atração faz com que a reverberação desse sentimento também prejudique a nós mesmos. Terceiro, sentimento de culpa. Se fomos traídos, é porque não fomos bons o suficiente. Se é uma traição conjugal, não fomos parceiros tão bons quanto deveríamos ser. Estávamos feios, acima do peso, daí entra também o sentimento de rejeição. Há um caminho, entender que a gratidão deve ser ofertada gratuitamente. Ela não é uma obrigação e nem deve ser cobrada. Não devemos esperar gratidão, porque não devemos fazer o bem esperando algo em troca. Agimos pelo bem porque a nossa natureza é uma natureza de luz. Precisamos buscar amenizar a ingratidão. Amenizar o sentimento de ingratidão ameniza a dor da traição. Curando a dor da traição. Por mais que confiemos em alguém, toda relação sempre envolve riscos. A cura dessa dor, como aliás de todas as outras, depende da nossa capacidade de perdoar quem nos traiu. Perdão é um assunto com o qual tenho muita familiaridade. É um dos meus principais temas de pesquisa e tema de um dos meus principais best-sellers, o livro do perdão. Para mim, perdoar é uma decisão cognitiva que pode ou não ter um fator emocional. A decisão de perdoar alguém tira de nossos ombros o peso da dor que uma história de traição coloca sobre nós. Perdoando, nos desconectamos da dor. A dor da traição se cura com uma alma aberta a perdoar. Por isso, quero fazer algumas considerações sobre o perdão. Essas considerações podem ajudar a lidar com o peso da traição e, ao mesmo tempo, abandonar o falso self do controlador. Perdoar não torna o erro certo. Algumas pessoas acreditam, eu tenho escutado muito sobre isso, que não perdoam porque não são Deus para aliviar a culpa de ninguém. Ora, perdoar não tem a ver com absorver uma pessoa, tornar o seu mal feito um ato correto? Tenho chamado esse posicionamento de síndrome de Deus, pois algumas pessoas acreditam que o seu perdão tem o poder de mudar o fato ocorrido. Você não é Deus, por isso não tem esse poder. Sendo assim, fica tranquilo. Perdoar não significa esquecer, mas lembrar sem dor. Perdoar não muda o que aconteceu, nem a culpa de quem tem, mas faz com que a sua memória não seja acompanhada de dor. Ao se lembrar da traição sofrida, a dor na alma já terá diminuído. Um dos principais ensinamentos da neurociência é que o cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. É por isso que a nossa reação de medo e susto ao assistir um filme de terror é exatamente igual ao medo e ao susto de manifestar diante de um perigo real. O cérebro reage do mesmo jeito. Por isso, o perdão age principalmente na nossa memória, separando o registro emocional do sofrimento do fato em si. Perdoar é um ato de empatia. Somente uma pessoa muito consciente de que é luz e sombra e que tem direito de errar é capaz de perdoar o outro, pois reconhece no outro a mesma humanidade que descobriu em si mesma. Empatia se tornou um tema muito frequente nos estudos do comportamento humano, mas para mim, empatia é bíblica. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o amor, esse amor é o respeito, cuidado, dedicação, afeto e apoio. Quando eu entendo quem o outro é e tento compreender o caminho que fez ser quem é, estou sendo empático. Perdoar gera liberdade. A mágoa que vivemos sempre que a lembrança da traição volta. A vontade de chorar, a culpa, nos coloca em um ciclo sem fim.
Nossa vida segue um caminho de perseguição, vingança e ficamos presos nesse processo de sofrimento e inconformidade. Se queremos nos curar da dor da traição, precisamos aceitar que fomos traídos, que não temos culpa pela traição que nos aconteceu e que nossa generosidade não deve ser motivo de cobrança de ingratidão aos demais. Perceba como é importante individualizar as experiências e não projetá-las nas outras pessoas, como se fossem todos iguais, porque elas não são. Reconheça, perdoe e seja livre para viver a sua vida e seguir em frente. Nem sempre o perdão precisa de escuta, mas é bom. Quando somos vítimas de um gesto de deslealdade, é importante conceder à pessoa, se possível, a oportunidade de falar. É provável que, se valendo de uma boa habilidade com as palavras, o causador do mal seja capaz de colocar-se como vítima e encontrar justificativa para o injustificável. Ouvir não significa se deixar lubridiar. Nosso amadurecimento emocional passa por ouvirmos outras pessoas, respeitarmos o seu direito de falar e, mesmo assim, termos a capacidade de produzir nossas próprias verdades. Mas por que é bom ouvir quem traiu? Porque isso pode colocar o ponto final necessário na história. Uma história mal resolvida pode dificultar a sua cura. Dê o exemplo perdoando a si mesmo e pedindo perdão. Se, por um lado, temos dificuldade em perdoar quem nos fez mal, quem nos feriu profundamente e causou tanto desconforto, essa mesma dificuldade pode demonstrar o pouco reconhecimento das próprias falhas e a incapacidade de pedir perdão. Existem 3 tipos de perdão: o perdão que damos aos outros, o perdão que pedimos quando falhamos e o perdão que concedemos a nós mesmos quando carregamos culpa e falta de merecimento. Quando praticamos o perdão com nós mesmos e a capacidade de reconhecer e dizer "me perdoe", temos também mais facilidade de liberar perdão e nos libertarmos da memória da dor. Não poderia terminar esse capítulo sem falar sobre uma passagem que me ajuda muito a pensar sobre como funciona a traição, a dor e o perdão. Quase todos nós conhecemos as passagens bíblicas que narram os momentos finais de Jesus. Existem nesses momentos finais 2 traições muito fortes, às quais sempre recorro quando falo sobre o tema. A mais conhecida, a traição de Judas a Jesus, entregando-lhe com um beijo na face. É verdade que muitos teólogos acreditam que Judas é um personagem colocado em cena para representar os judeus e toda a traição de um povo, mas como metáfora é útil pensarmos em Judas como um homem tão humano que carrega em si sombras que muitas vezes nos recusamos a enxergar em nós mesmos. A história, como conhecemos, conta que Judas Iscariotes entregou Jesus ao exército em troca de 30 moedas, e o gesto final foi um beijo no rosto. Nesse caso, ficam evidentes a ganância, a ingratidão e a falta de amor. Como poderia Judas ou qualquer um de nós darmos mais valor ao dinheiro do que uma vida humana, uma amizade, um amor? A maior dor dessa história não é o fato de Jesus ser o Messias e ter sido condenado à morte, pois esse fato já estava previsto nos acontecimentos dos destinos de Jesus. A dor da traição é pensar como um homem que comia no mesmo prato que Jesus, ouvia seus ensinamentos, sentia o seu poder, poderia ter entregado ele para a morte. Essa é a dor da traição, doendo na alma. Essa é a dor da traição doendo na alma. São perguntas que não têm resposta. São dores que parecem não ter remédio. A dor de pensar que, mesmo você tendo feito tudo o que podia, a resposta é ingratidão. E, além disso, a falsidade de dar-lhe um beijo, um gesto de amor que tornou um gesto de condenação. Mas há outra traição que me soa ainda mais cruel, a de Pedro negando Jesus. Pedro era um discípulo muito próximo de Jesus, e isso era de conhecimento de todos. Porém, o medo e a fraqueza humana fizeram com que Pedro dissesse por 3 vezes: "Não conheço esse homem". A traição mais profunda do que uma pessoa dizer, depois de anos de amizade, familiaridade, afeto e vida em comum, "não conheço essa pessoa"? Quando traímos, mostramos uma falha cruel na nossa capacidade de sermos leais, de sermos gratos e retribuirmos com amor o amor que recebemos. Quando traímos, nossa humanidade se revela mais em nossa sombra do que em nossa luz. Quando somos traídos, sentimos a dor de parecermos tolos, oferecendo tanto e aceitando receber tão pouco. Negamos e temos dificuldade de enxergar a verdade. Afinal, como tal pessoa poderia nos trair? É o momento da traição, e esse momento da traição ecoa na nossa mente indefinitivamente. Diante da traição, temos que seguir o exemplo de Jesus, que, apesar de ter sofrido, não encontrou em seu coração lugar para outro sentimento que não fosse perdão.
Se temos que seguir os passos de Jesus, até as traições mais profundas merecem que, por nossa liberdade, felicidade e por nossa saúde mental, perdoemos e deixemos no chão o peso da dor de um momento que já se foi. E o que nós aprendemos com esse capítulo? Que a traição é um sentimento de quebra de expectativa. Quando depositamos em alguém um sentimento de lealdade, somos negativamente surpreendidos. Que a traição não diz respeito apenas a relacionamentos conjugais, que pode haver traição em todas as relações humanas, incluindo amizade, sociedade e relações familiares. Crianças que vivem em ambientes onde a mentira e a quebra de confiança é algo habitual, passam a reproduzir esse comportamento tendo a traição como padrão. Padrão de trair, padrão de ser traído. Para quem trai, o limite entre a mentira e a verdade parece não ser muito sólido. E o traidor pode viver duas realidades como verdadeiras, enquanto gera em alguém um sentimento de deslealdade. Para evitar ser pego de surpresa com a traição, o self se protege, tornando-se altamente controlador e centralizador. Com a falsa sensação de controlar tudo, acredita que as chances de ser traído são menores. A busca pelo controle gera ansiedade, ideias fantasiosas e agressividade. Os controladores são líderes natos, mas também se tornam perseguidores. A cura da dor da traição é o perdão genuíno e sincero. Perdoar não quer dizer que você aceita o erro do outro, mas que você escolhe se libertar do peso, deixando que o outro lide sozinho com as consequências dos seus próprios atos. E assim nós finalizamos esse capítulo de número 4, que falava sobre a dor da traição. Ai, gente, não tem nem muito o que falar aqui, né? Agora mais eu falando, porque já foi falado, acho que quase tudo. E essas bases que ele falou de ser como Jesus é, se você tem dificuldade de perdoar, você precisa buscar ajuda em Cristo, porque para que a gente possa parecer com Ele, a gente pode sim conseguir através da graça de Deus, que é um favor imerecido, porque você não merece a misericórdia, mas Deus te dá por causa de Cristo, por causa da obediência de Cristo. Então, olha para Jesus, porque se Ele consegue, você é a imagem e semelhança de Deus, então você também vai conseguir. Então, desfoca um pouco desse problema da traição e olhe para Jesus. Como diz Salmo 121, eleve meus olhos para os montes, que é de lá que vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Concentre-se em olhar para Jesus, estude o caráter de Deus, busca através das suas orações, frequente alguma religião que a palavra central seja a salvação através de Cristo, que você vai ver que tudo isso que a gente está estudando nesse livro vai ficar muito fácil para você compreender e colocar em prática. Bom, tem acontecido isso comigo. Se eu for só raciocinar, mentalizar e eu não tiver o coração de Deus para poder exercer aquilo que Ele quer que eu exerça, porque as leis de Deus estão gravadas no nosso coração e na nossa mente. Mas a gente só vai conseguir cumprir isso quando nós temos a força de Cristo, que é a nossa força. Porque Ele é a nossa força. E se você está muito fraca, se você está com dificuldade, entrega esse problema na mão de Deus, porque Ele vai ser a sua força. Porque é quando estamos fracos que o poder de Deus aperfeiçoa toda a força dele na nossa fraqueza. Fica com Deus, deixa seu like aqui, deixa seu comentário sobre alguma dúvida que você tenha, que você queira que eu grave aqui algum conteúdo. Não deixe de inscrever no canal para que você possa receber as próximas lives, as próximas gravações de audiobook ou alguma consideração minha. E muito obrigada por estar aqui, eu considero um presente poder estar gravando esses áudios. Para mim, quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E a minha missão realmente é poder ajudar as pessoas que estão em estado de sofrimento. Eu mesmo já sofri a dor da traição e é uma recorrência que pode querer voltar, porque o inimigo ele não brinca, gente, ele quer sempre trazer o passado à tona. Então é um exercício diário que você tem que ter, você tem que ser exatamente de propósito, você agir como Deus agiria, perguntar sempre o que Jesus faria, qual é o ato dele, e seja obediente, porque o resultado do que Deus tem para você, do que Ele fala para nós, é sucesso. Agora, o que nós escolhemos fazer com a força do braço, com as nossas próprias ideias, não dá bons resultados, não tem bons frutos. Sempre gera alguma frustração, alguma dor, condenação. Agora, se a gente segue a vontade de Deus para a nossa vida, teremos plenitude, teremos a paz que excede todo entendimento, teremos a alegria que é do Senhor, estaremos felizes mesmo no meio do caos, porque a gente sabe em quem devemos acreditar. Um beijo, fica com Deus, até o próximo áudio.